Olá, alunos, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo da aula em que eu vou tratar um pouco sobre a política externa dos Estados Unidos. O objetivo dessa aula é principalmente relacionar o que acontece, no mundo após 2001. Por isso, a gente vai fazer uma relação aí do que acontece desde o governo Bush em 2001 e aí fazer uma análise um pouquinho dos Estados Unidos para também envolver um pouco de atualidades. Bom, primeira coisa a gente vê de forma geral é sobre então esses três últimos presidentes americanos, né? Tendo aí o Bush de 2001 a 2009 e o Obama aí que teve uma dobradinha, né? Também, né? Assim como o Bush, ele teve uma dobradinha até 2017 e aqui nós temos o Trump que pode ser que encerre aí a sua eleição esse ano ou até, né, continue. Afinal, eles estão tendo as campanhas eleitorais para a presidência nesse ano nos Estados Unidos. E a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Bom, o Bush, ele foi o primeiro aí que teve, digamos, o assunto mais importante, né, dessa forma de organização, porque antes dele não havia uma necessidade de um rigor, né, digamos assim, com os demais países a nível externo, ou seja, no sentido da geopolítica global. O que nós podemos aqui entender é que o Bush ele vai ser o governo que vai começar então já com um grande problema que foi o ataque do 11 de setembro. E quando ele gera esse ataque, ele não, né? Mas quando acontece esse ataque do 11 de setembro, começa então a mudança geopolítica dos Estados Unidos, que vai começar a praticar a guerra ao terror e também começa a classificar os países ao eixo do mal. Na verdade, não é que ele começa a classificar, né? O eixo do mal já existia esse termo, né? Foi até, aliás, o pai do Bush que acabou utilizando, mas eles não eram tão levados assim, com tanta ênfase, digamos assim, no cenário mundial. Mas é com esse contexto que o eixo do mal vai vir à tona. E aí depois a gente vê que o Obama ele vai ser um presidente bem diferente dos demais, mas ele vai ter a continuação das políticas do qual nós estamos falando, né? O eixo do mal e guerra ao terror, tendo um assunto novo, né, no governo do Obama, as chamadas leis anti-espionagem, né, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que acontece nesse momento. E aí chegamos ao Trump, a doutrina Trump, que vai continuar com essas políticas do eixo ao mal e guerra ao terror, mas vai criar outras duas políticas econômicas que nós vamos abordar na aula. Então vamos ver aí o que seria guerra ao terror, eixo do mal, leis anti-espionagens e a doutrina Trump com Make America e American First. Começando aqui, né, nós temos o cenário anterior a 2001, que nós temos o Bill Clinton, que foi um presidente um pouco polêmico, aí vamos dizer assim, né, pouco por estar sendo bem simpático, né, envolvendo aí secretárias, envolvendo abuso sexual, né, embora nunca foi comprovado via de fatos, mas que houve então muita polêmica por conta disso. Enfim, só fofoca aqui. E aí nós tivemos o governo do Bush, que foi eleito em 2001, e já teve azar, né? Porque em 2001 rolou então o que a gente conhece como 11 de setembro, que vai alterar praticamente a geopolítica mundial. E esse 11 de setembro já vou explicar melhor o que acontece, tem até um vídeo, aliás. Mas só deixa eu fazer uma outra ponte aqui, outra análise. Nesse momento, em 2001, começa a ter uma maior competição econômica e política dos Estados Unidos com a sua hoje arqui-inimiga China. A China torna-se, né, em pouco tempo, o segundo maior PIB americano. Se vocês terem uma ideia, os Estados Unidos geralmente chega a ter 17 trilhões de dólares e a China chegou a ter 11 trilhões. Embora esteja em mais ou menos 6 trilhões para trás, o crescimento da China foi muito forte.
né? E eu acabei até esquecendo de trazer um outro vídeo, mas eu vou tentar inserir ela até o final da aula, esse vídeo sobre o crescimento do PIB mundial, tá? Bom, e aqui nós temos uma imagem, uma charge, né, do americano aqui, olha só as calças listradas, o chapéu listrado, seria o tio Sam, dizendo aqui para a mulher aqui, né, o que você pode me dizer sobre o meu futuro, sobre os Estados Unidos? Aí a mulher, né, ela começa assim, eu até poderia ler o seu futuro, mas eu não sei ler chinês. Por que isso? Porque a ideia de que o crescimento chinês estava tão em alta que, de certa forma, vai ultrapassar um dia os Estados Unidos, né? E isso aqui vai levar, então, uma disputa pela hegemonia. A hegemonia que é econômica, mas também que é política. Uma coisa sempre está associada, né? Lembra aí, então, de uma relação. E lembre que a China ela é socialista, embora ela tenha ali os dois sistemas, né, de forma geral, mas ela é, em sua essência, socialista. E algumas regiões é que são capitalistas. Bom, vamos ver um vídeo agora mostrando um pouco sobre essa organização aqui, tá? Só um minutinho, porque aqui está sendo tudo feito de forma automática. De setembro de 2001, 19 homens embarcaram em 4 voos domésticos para Boston, Washington e Newark, com o objetivo de sequestrar os aviões e usá-los como armas letais. O primeiro, um Boeing 767 da American Airlines com 92 passageiros e 5 sequestradores a bordo, se chocou contra a torre norte do World Trade Center em Nova York, exatamente às 8h46 hora local, deixando um enorme buraco. Logo depois de setembro de 2001, 19 primeiro, um Boeing 76 hora local, muito rápido. Só para explicar então, né? O 11 de setembro ele vai ser um grande problema a nível mundial porque ninguém esperava que haveria um ataque terrorista nos Estados Unidos com grande, né, digamos, impacto, né, grande força. Afinal, para quem lembra aí de vocês, alunos, não sei a idade de todos, mas alguns provavelmente eram bem criancinhas quando rolou isso, né, mas justamente vocês sabem que esse ataque ele foi pego de surpresa e isso vai causar um pânico. Afinal, ninguém estava sabendo o que aconteceu. Quando mostraram, né, que a primeira torre estava destruída, muitos começaram então a falar: o que aconteceu? Será que o piloto do avião dormiu e aí acabou batendo na torre? Né? E aí depois muitos viram, até momentos de gravação, o segundo avião batendo na segunda torre. E aí depois todo mundo ficando assustado o que ia acontecer. Eu me lembro muito desse momento, né? Eu estava na escola nesse momento, mas fiquei sabendo o que ocorreu e muitos de nós nem sabíamos o que era. Mas pouco tempo depois descobrem, né, que havia esses terroristas que estavam por trás disso e vão aí descobrir quem seria o responsável por isso. O vídeo ele é bem rápido, mas ele é um que é o mais curto e direto, assim, relacionado ao tema. Um enorme buraco. Logo depois, às 9h03, outro Boeing 767 da United Airlines, com 65 passageiros e mais 5 sequestradores a bordo, chocou-se contra a Torre Sul, enquanto milhões viam ao vivo pela TV. Em Washington, às 9h43, um Boeing 757 da American Airlines, com 64 passageiros e mais 5 sequestradores a bordo, caiu no prédio do Pentágono. O impacto a 850 km por hora destruiu a fachada oeste do prédio do Ministério da Defesa. Às 10h06, a quarta aeronave, um Boeing 757 da United Airlines, com 44 passageiros e 4 sequestradores, caiu em um campo perto de Shanksville, Pensilvânia. O alvo nunca ficou claro, mas a apenas 20 minutos de Washington, o que se acredita é que o avião iria em direção ao Capitólio ou até mesmo à Casa Branca. O que se sabe é que alguns passageiros que ficaram sabendo da tragédia em Nova York pelos celulares dominaram os sequestradores. As torres gêmeas caíram como um castelo de cartas, formando uma avalanche de detritos e poeira. A Torre Sul, às 10h05. A Torre Norte, às 10h28. Centenas de pessoas e muitos socorristas foram enterrados nos escombros. E Manhattan foi coberta por uma nuvem de fumaça e pó.
Os ataques foram reivindicados pela Al-Qaeda na época, um grupo islâmico pouco conhecido, e custaram a vida de 2.979 pessoas nos aviões e em terra, 2.750 só em Nova York. Bom, nós vimos aqui o vídeo, embora ele é bem rápido, né, mas ele é bem interessante para mostrar esse momento do Bush, né, e desse momento aí geopolítico que vai acabar influenciando. Como a gente viu, então, foram praticamente 4 aviões, né, que tiveram principalmente 2 ataques ao World Trade Center, né, que seria de importante saber disso é que o World Trade Center é um centro econômico, ele é o centro financeiro dos Estados Unidos, por isso que ele foi atacado, né, e assim como outras instituições dos Estados Unidos iam ser atacadas. Vocês viram aí até que o Pentágono foi e queriam até a Casa Branca, possivelmente. Imagina só o choque que seria, então, se tivessem conseguido êxito em todos os possíveis ataques. Né? Nós teríamos um mundo totalmente diferente do que é hoje. E isso causou, então, um grande pânico mundial. E aí, quando descobriram que quem foi responsável por isso foi a Al-Qaeda, começaram a investigar de onde que era essa organização. E viram que essa organização era principalmente aí do Afeganistão. E essa é uma organização terrorista muito aliada de um outro grupo chamado Talibã. Vocês devem lembrar isso dele da aula passada, porque de forma meio irônica, vamos dizer assim, os Estados Unidos tinham ajudado o Talibã na guerra do Afeganistão, que foi uma guerra que envolveu o Talibã contra a Aliança do Norte, que era um grupo que vai ter a ajuda da União Soviética na Guerra Fria. E os Estados Unidos vai treinar muita gente Talibã, fortalecendo esse movimento. E o Talibã é quem seria o financiador principal da Al-Qaeda. Então vejam só a ironia do destino, né? Infelizmente. E aí que acontece, né, gente? Depois de um mês desse ataque do 11 de setembro, o Bush descobre, né, quem seria esse responsável e declara a guerra ao Afeganistão, né, que aí vai se chamar uma guerra maior, que vai também começar a guerrear com outros países que poderiam também ser uma ameaça aos Estados Unidos. Né? E aí eles vão fazer um discurso muito impactante, dizendo que eles estão ameaçando, né, uma democracia, um país que nunca fez nada, aí também já um pouco mais, né, de, digamos assim, inventado, vamos dizer, né? E aí essa guerra do Afeganistão, ela vai começar em 2001, um mês depois do ataque do 11 de setembro, e ela continua até hoje. Inclusive já até mataram, né, o Osama Bin Laden, que seria o principal responsável por organizar esse ataque. E os Estados Unidos, ele também vai começar a se preocupar com os outros países do Oriente Médio, outros líderes do qual eles não tinham uma boa relação, como um caso Saddam Hussein, que era do Iraque. E os Estados Unidos também vai atacar o Iraque, né? Em 2003. Mas por que vai atacar em 2003? Bom, os Estados Unidos, nesse momento, ele vai entender que esses países que não são aliados americanos, eles querem destruir o país. E para não deixar destruir o país, eles vão atacar primeiro. E aí uma suposição do Bush, do Bush e de toda a sua equipe, dizendo que no Iraque havia armas em destruição de massa. Né, como, por exemplo, bombas nucleares, armas químicas, entre outros tipos de armas. E aí os Estados Unidos conseguem convencer, né, o Congresso americano, o governo consegue convencer o Congresso, e eles nem pedem autorização para a ONU. Isso mostra, então, o poder dos Estados Unidos. Então eles conseguem, então, até fazer uma certa crítica aí a esse poderio, né, digamos assim, e junto com uma colisão que eles vão formar, que vai vir com o Reino Unido e outros países, eles vão invadir o Iraque para tirar o Saddam Hussein do governo. E o Saddam Hussein, ele vai ser preso em 2011, mais ou menos, né?
E aí, essa guerra vai acabar em 2011, né? Mas eles têm ainda muitas bases militares americanas na região que fazem ainda fortalecer mais ainda essa organização. Bom, depois surgiu um outro termo que vai estar ligado ainda a essa guerra ao terror, né? E vejam que a guerra ao terrorismo é feita com mais terror, então é meio contraditório a origem do termo, mas ele tem com a relação aí da palavra terrorismo. Outra palavra que eu estava falando é o eixo do mal, cuja palavra aqui ela vai ser muito importante para nós, né? Que ela vai começar a mostrar então o que a gente já falou da guerra do Iraque. Muitos países que apoiam grupos terroristas ou até que possuem armas de destruição em massa vão começar a ficar classificados como o eixo do mal. E se tiver então uma ação possível, alguma coisa que os Estados Unidos acredite que possa ser contra a segurança nacional do país, eles vão invadir então o país. E aí nós temos aqui a formação em 2002 desse nome, né, chamado de Iraque, como a gente viu, que vai ser causado aí por essa guerra no Iraque, o Irã, Coreia do Norte e outros países vão ser também inseridos, atualizados na lista, como Cuba, Líbia e Síria. E aí a gente vê então qual que é essa relação, né, desses países, sempre noticiários, sendo considerados aí como inimigos dos Estados Unidos, né? E essa ideia de eixo do mal, gente, é uma ideia bem maquiavélica, né? Entre bem, que seria os Estados Unidos, e o mal, que seria então essa oposição às ideias dos Estados Unidos, que vão ter governos bem diferentes. Bom, aqui só vai ter um vídeo aqui que vai mostrar o Bush falando em inglês. Infelizmente não tem uma legenda classificando então sobre esse eixo do mal. Our second goal is to prevent regimes that sponsor terror from threatening America or our friends and allies with weapons of mass destruction. Ele está falando que o segundo objetivo dos Estados Unidos seria então atacar esses países, né, que possam ser uma ameaça aos Estados Unidos ou seus aliados. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction. Coreia do Sul seria então um país com potencial de armas nucleares. Iran aggressively pursues these weapons and exports terror. Cito o Irã também. Few repress the Iranian people's hope for freedom. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax and nerve gas and nuclear weapons. Seriam as armas de destruição em massa, como anthrax que eles falam. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens, leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections, then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic. We will work closely with our coalition to deny terrorists and their state sponsors the materials, technology, and expertise to make and deliver weapons of mass destruction. We will develop and deploy effective missile defenses to protect America and our allies from sudden attack. Só uma explicação bem rápida é que ele acaba então dizendo que essa indiferença do Congresso americano em não querer, digamos, atacar, pode custar a vida de milhares de pessoas e de seus aliados. Então esse discurso está fazendo fortemente para que os americanos sintam-se então
a necessidade de participar então dessas guerras e que vai justificar então a invasão no Iraque. Lembrando que o Afeganistão nem foi muito pensado e até que é justificado, vamos dizer. Mas por que invadiu o Iraque? Aí eles deu um grande discurso dizendo: o Iraque tem essas armas, né, de destruição em massa, o antrax, gases venenosos que podem então matar civis. Ele usa então esse discurso para se fazer defender o seu pensamento. And all nations should know America will do what is necessary to ensure our nation's security. E ele disse aí que justamente os Estados Unidos vai fazer de tudo para manter conforme seria, digamos assim, a segurança do país. Né? Então ele vai fazer de tudo para potencializar. O vídeo é um pouquinho maior do que pensado, mas praticamente a ideia do assunto seria isso. Então, voltando aqui para a aula, para não estender muito, o eixo do mal então seria então envolvido os países como Cuba, temos aqui a Líbia, temos o caso aqui do Irã, aqui seriam os países, né, aqui em vermelho, Iraque, esse aqui o Afeganistão, e esse aqui a Coreia do Norte. Então, sempre que falar desses países, lembrem que eles são países que são considerados o eixo do mal, inimigo dos Estados Unidos, né? Por terem ideias que vão contra o pensamento americano, sendo o caso de Cuba e Coreia do Norte, né, pela relação socialista, comunista, né? E os demais países do Oriente Médio que são aí já ligados e associados contra o governo capitalista. Bom, depois a gente continua esse assunto do Bush e aí nós entramos no governo do Obama, gente. O Barack Obama, ele vai ser um governo bem diferente dos demais. Ele vai ter um discurso totalmente contrário à guerra do Afeganistão, embora ele vai acabar continuando o eixo do mal e a guerra ao terror. E é no seu governo, aliás, né, que o poder da Al-Qaeda se fecha, acaba se enfraquecendo, mas que vai potencializar a criação de outra organização terrorista, muito mais forte do que a Al-Qaeda e muito mais temida, né, que seria o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, aliás, ele surge aonde? Do Iraque. Então a invasão americana no Iraque vai fortalecer a criação do Estado Islâmico. Isso aí vai potencializar. Em inglês, o nome Estado Islâmico é ISIS, então, que vocês podem também encontrar no vestibular. Né? Então ISIS seria aí o Islamic State of Iraq and Asham. Não sei como se pronuncia isso, mas tem até na sua apostila o nome em negrito aí do que seria o ISIS, né? Mas enfim, o Estado Islâmico vai ser uma consequência e aí os Estados Unidos vai ter que acabar com o Estado Islâmico e é por isso que vai continuar no Iraque e no Afeganistão vai continuando até hoje em dia, né? Bom, os outros principais pontos do governo do Obama tinham, primeiro, a relação com o recente problema de 2008, que vem a crise do subprime, que vai ser uma crise ainda mais forte do que a crise de 29. Subprime porque era um modelo dos bancos que forneciam casa às pessoas, um empréstimo muito para pessoas que nem tinham condições financeiras de pedir empréstimos, conseguiam casas. E aí, por isso que alguns também chamam de crise hipotecária dos Estados Unidos, né? Ou crise imobiliária, né? Vamos dizer, acho que é melhor esse termo. Porque foi feito através desse setor imobiliário que ninguém acreditava. E essa crise de 2008, 2009, ela vai ainda ter sequelas até hoje. O Brasil, sem dúvida alguma, sofre uma sequela dessa crise de 2008 com a crise em 2015 no Brasil, que atingiu o nosso auge. Essa crise nos Estados Unidos leva a muito desemprego e uma recessão, né? Uma crise muito forte. E a principal tendência do Obama é combater então o desemprego. O Barack Obama ele vai tentar reformar a saúde através de um sistema chamado Obamacare,
né, que vai ser apelidada assim, não por ele, mas que seria então uma ajuda a pessoas sem condições financeiras. Lembrando que o tratamento de saúde nos Estados Unidos ele é totalmente pago, não existe sistema gratuito, mas o Obamacare ele buscava ajudar aquela população extremamente pobre. Ele vai reconhecer o casamento gay pela Constituição dos Estados Unidos, né, que são medidas totalmente contrárias ao atual presidente, né, o Donald Trump. Ele vai tentar uma aproximação com Cuba, né, lembrando que Cuba seria um país ligado ao eixo do mal, pelo seu governo antecessor. Vai fazer um acordo nuclear também com o Irã, que também é do eixo do mal. Mas vai participar das guerras do Oriente Médio ainda, como a gente falou, do Afeganistão. E é durante seu governo que acaba a guerra do Iraque, né, mas que vai levar o Estado Islâmico a ser criado. Vai buscar legalizar alguns imigrantes legais, né, tentando facilitar um pouco e diminuir a rigidez, e vai tentar diminuir, né, digamos, a renda estadunidense, né, no sentido de concentração de renda. Então ele vai ter esses 8 principais pontos que são colocados, mostrando quanto o governo Obama vai ser diferente do Bush e diferente do Trump, né, que são partidos diferentes. Bom, a gente já fala sobre algumas coisas, assuntos aí sobre que nós falamos. Vamos falar do Trump. Um ponto muito importante é a lei de anti-espionagem dos Estados Unidos. Afinal, teve 2 casos muito fortes, né? O Edward Snowden, que é esse rapaz aqui, com fone de ouvido, que ele foi acusado de espionagem dos Estados Unidos por vazar informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos e revelar mínimos detalhes de como programas de vigilância estadunidense usou para espionar a população americana e vários países da Europa e da América Latina, inclusive o Brasil, no caso da venda da Petrobras, né? E ele trabalhava, né, justamente para a Dell, né, empresa americana, mas ele era funcionário da CIA, ou seja, da Central de Inteligência Americana. E ele espalhou então a notícia através de jornais britânicos que o governo americano usava informações e ele divulgou essas informações, o que é considerado então um crime de espionagem, né, contra os Estados Unidos, e o caso dele chocou então o mundo inteiro e principalmente os Estados Unidos. E aí o Snowden ele poderia ser preso e poderia ter aí a pior prisão para traição nos Estados Unidos. E muitos pressionaram Obama para que ele evitasse isso, mas mesmo assim o Snowden ele acabou não voltando para os Estados Unidos, ele ficou asilado na Rússia desde 2013, trabalhando em alguma coisa de informações. E o interessante é que ele explica, né, que o Snowden, que esses programas de computadores eles tinham então mecanismos que facilitavam a localização de pessoas e o acesso a informações que eram secretas. E aí muitas vezes eram usados, por exemplo, para caçar terroristas, para saber o que os presidentes de cada país pensavam. Então havia escutas que foram divulgadas. Há um filme sobre Snowden que foi feito, né, e foi formado pela Netflix, aí, está sendo divulgado. E esse filme ele mostra um pouquinho como foi esse cenário, digamos, de muitas críticas. O lado bom é que isso levou então a que vários aplicativos, né, como o Google, o Facebook também, entre outros, começassem a ser investigados, né? Então, Edward Snowden vai falar também que o Facebook e o Google vão espionar as pessoas, pegando as informações que as pessoas usam para se cadastrar ou até para acessar algumas informações e vendem para empresas, né? Então fazendo então dinheiro com nossas informações. E aí isso levou então a pressão contra o Mark Zuckerberg, né, do Facebook e Google, a tentar então explicar por que estão dando essas informações. Isso aí levou então aos Estados Unidos a criar uma forma mais rigorosa de combate então à espionagem desses próprios servidores americanos no país, né? Mas lembrando que eles estão criando uma lei anti-espionagem nos Estados Unidos, né? Não no mundo inteiro.
Mas isso ressaltou muitas críticas e o Mark Zuckerberg teve até que se explicar no Congresso americano. E foi uma reunião bem tensa, né, cheia de informações importantes. Enfim, agora continuando, nós temos o Donald Trump, que é o último nosso, não quero estender muito. O Trump, ele continuou com o eixo do mal e guerra ao terror, né? E aí, para a gente entender um pouquinho essa política dele, nós temos que entender os seus dois slogans mais importantes: o American First, América em primeiro lugar, e o Make America Great Again. Bom, o American First, ele é uma política fortemente protecionista e também isolacionista. Protecionista, pois ele vai tentar favorecer na economia os Estados Unidos e vai isolar o país em algumas situações. Então, por exemplo, ele isola o país quando fala sobre aquecimento global. Ele diz que não existe aquecimento global. Tanto é que ele até vai ter o seu ponto máximo a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que discutia justamente medidas para tentar evitar o aquecimento global. Então, a saída do Acordo de Paris, né, em 2017, vai ser o ponto principal, né, do governo dele, mostrando então esse discurso isolacionista dos Estados Unidos. Bom, América em primeiro lugar. Vamos resolver primeiro os Estados Unidos e depois a gente pensa no mundo, né? Como se fossem duas coisas diferentes. Isso porque ele tem ainda um grande problema, né? Esse ponto aqui do Obama tentar combater recessão e desemprego não conseguiu. Tanto é que o Trump foi eleito com muito discurso contra o seu antecessor, contra o Obama. Ele fazia então um discurso falando: bom, eu vou recuperar a economia americana. E é por isso que a gente tem essa outro slogan, né? Faça a América excelente de novo. Ele pega esse termo que o Ronald Reagan utilizava no seu campanha de governo, que era Make America Great, e aí ele vai utilizar então esse slogan de Faça a América excelente de novo, com a ideia de potencializar o crescimento americano mais ainda do que já tem, né? Mas por conta dessa crise de 2008 que trouxe consequências. Essa política, principalmente, tem a ideia de retornar o crescimento econômico americano, né, tendo sua hegemonia muito maior ainda, né, mas também ele busca recuperar a potência militar americana. Tanto é que ele faz críticas também, por exemplo, à OTAN, dizendo que a OTAN não tem muita força, que a OTAN está muito presa, né? Mas enfim, isso é só para mostrar. Outra polêmica que ele tem, né, que é em relação aí à sua política isolacionista, é o aumento do muro dos Estados Unidos com o México. Então essa aqui é uma outra política, né? Lembrando que existe um muro entre os dois países, mas que não é todo murado com tijolos. Alguma parte é com cercas, outras com madeiras, outra rios. E existem muitas pessoas do México que vão para os Estados Unidos. E o Trump, ele sempre foi muito crítico aos mexicanos. Mas hoje, para tentar se reeleger, ele vem tentando se aproximar dos mexicanos, né? O mundo não dá voltas, ele capota, né, gente? Mas, enfim, outras práticas protecionistas americanas, né, que ele tem. Além, então, de recuperar o crescimento econômico norte-americano, que é o principal, ele é contra acordos comerciais, né? Por exemplo, o NAFTA, que seria aquele bloco econômico entre Estados Unidos, México e Canadá, ele já alterou. Ele transformou esse em um novo NAFTA, mas ele acabou até falando: o NAFTA não vai existir, porque o NAFTA ele potencializa um problema para os Estados Unidos. Lembra que a gente falou do iPhone? O iPhone é de capital americano. Só que ele é produzido aonde? Na China, né? Então é feito através das mãos de obra chinesa. E aí muito emprego então vai para onde? Vai para a China. E aí a principal crítica dele é que o iPhone não deveria ser produzido na China, deveria ser produzido nos Estados Unidos. Só que se ele fizer isso, ele vai encarecer o produto, porque a mão de obra americana é muito mais cara. Na China, você tem uma lei trabalhista muito frágil.
além de uma lei ambiental frágil. Então, nos Estados Unidos, esse custo do iPhone vai ser mais caro. E nós já sabemos, né, cidadãos, que é muito caro o iPhone. Né? Então, esse é um ponto aí só para vocês verem. Outro, o Obama tinha criado esse espécie de bloco econômico chamado TPP, de Acordo Transpacífico, de alguma coisa, tá? Transpacífico de sei lá o que, não vou lembrar o nome exatamente, mas depois eu vejo para vocês. Mas o TPP foi cancelado também, né? Então vejo como ele vai ser contra esses acordos internacionais que são resultados da globalização. É praticamente como se o Trump ele quisesse recusar-se a ter uma economia global. Né? O que é um pouco contraditório, porque se a globalização diminui, o poder americano vai diminuir também, porque o comércio mundial é a principal consequência da globalização. Né? Então isso é um problema. E aí um ponto muito importante no vestibular. Nossa, não está nem aparecendo aqui. A guerra comercial que ele tem tendo com a China. Você já deve ter ouvido falar. Tem um resumo aqui, ó, sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China, né, com o Trump aqui na sombra, dizendo que guerra comercial é uma disputa protecionista por meio, então, de elevação de tarifas de produtos para prejudicar o poder econômico de outro país. A guerra comercial entre Estados Unidos e China é uma disputa pela hegemonia econômica mundial. E a origem dessa guerra comercial é porque os Estados Unidos vem sofrendo constante aumento do déficit comercial. Né? O que é isso? Temos aqui a balança comercial. Vamos pegar dois casos aqui. Considerando aqui no primeiro caso, em que a importação ela é maior do que a exportação, ou seja, né, o que é importar? Importar seria comprar, certo? Então, se você compra mais do que exporta, ou seja, do que vende, você tem o que a gente chama, né, de déficit comercial. Imagina que você tem um salário de 100 reais, e aí você gasta 500 reais, digamos aí, né, com cartão de crédito ou algo do tipo. Você vai ter um déficit, você vai ter uma perca, né? Você está comprando mais do que você tem possibilidade, mais ou menos, né? Já, né, o segundo caso aqui é quando exportar é maior do que importar, você está vendendo mais. Mais do que compra. E aí, nesse caso, quando você vende mais, você tem um superávit. É isso que um país tem que ter, tem que ter um superávit na balança comercial. E no caso, então, dos Estados Unidos, ele acaba tendo, então, né, o déficit comercial. Certo? E esse déficit comercial faz com que chegue a quase 500 bilhões de dólares de diferença entre um país e outro. Então a China ela tem essa importância maior porque principalmente muito produto dos Estados Unidos é feito lá na China. Então o iPhone, por exemplo, é um dos milhares de produtos que os chineses fazem e voltam a vender para os Estados Unidos, né, digamos, exportando a eles e os Estados Unidos importando. Então isso leva então a um problema muito grave dos Estados Unidos. E aí o presidente Donald Trump, tentando reduzir esse prejuízo, né, com essa política do faça América excelente de novo, ele buscou medidas para proteger sua economia contra essas vantagens que a China tem sobre os Estados Unidos, né, como um emprego mais barato, mão de obra mais barata. E essa guerra comercial ela foi começada praticamente em março de 2018, quando aí os Estados Unidos impôs taxas
sobre o aço e alumínio de vários países, né, e também de tarifar produtos chineses. A primeira medida, que era o aço e alumínio, não foi diretamente aos Estados Unidos, ou à China, mas sim ao aço e alumínio. Mas quando a gente olha quem era o principal importador, né, de aço e alumínio para os Estados Unidos, era o caso da China, mas também pegava a União Europeia e o Brasil. E aí depois os Estados Unidos coloca então uma taxação sobre produtos chineses, dizendo: é contra você que eu estou guerreando, não é contra o comércio mundial. E aí a China respondeu. A China não ficou quieta e impôs taxas de 25% sobre o produto americano. Bateu de frente, desafiou, e aí isso começa, né, a aumentar a quantidade de tarifas sendo impostas de um país a outro para prejudicar a sua economia. Tanto é que agora, gente, essa guerra comercial chegou a ter até uma trégua. E essa trégua foi por conta, né, de organizações que teve nos G20s, né, que ocorreram desde 2018, que começaram a discutir. E atualmente, com o coronavírus, não dá para aumentar essa guerra. Porém, os Estados Unidos está indo para o outro lado, para a guerra também, a chamada guerra tecnológica. A gente viu aí que o TikTok, o aplicativo que vocês devem usar, ele é chinês, e os Estados Unidos está querendo boicotar o TikTok nos Estados Unidos, né, alegando aí que é uma espionagem de informações americanas, que eles tiram as informações americanas e ficam com o governo chinês. Só que isso é uma vertente dessa guerra comercial. Então, por exemplo, outro caso, o 5G, que seria uma internet mais potente, que está começando a ser mais liderada pela China, está começando a ser boicotada também nos Estados Unidos, né? Tanto é que eles começaram a prender pessoas das empresas chinesas ligadas ao 5G. E o outro caso são os aplicativos aí como o TikTok e outros aplicativos que são usados lá nos Estados Unidos, que de origem chinesa. Enfim, reparem que a Guerra Fria continua. E para encerrar, para não se estender muito, vocês têm aqui outras informações sobre a guerra de tarifas, falando aí sobre o começo, né, do caso, essa é em maio de 2018. Aqui está mostrando o déficit comercial dos Estados Unidos com a China, mostrando então que o governo chinês... Cadê? Aqui a quantidade de compra de produtos chineses, e aqui é o quanto tem exportação, né, dos Estados Unidos para a China, né, o quanto que eles vendem para eles. Repare que a exportação americana ela está bem abaixo, enquanto a compra está lá em alto, né? O déficit chegou aí a 419 bilhões, né? E a gente viu que chegou aí quase 500, né? Então já ultrapassou esse valor, né? Isso vem causado principalmente em 2001, quando a China aceita participar na OMS, uma organização mundial que vai permitir então que a China faça comércio com todos os países, e aí isso vai potencializar o crescimento chinês e eles vão jogar realmente sujo. Aqui tem outras imagens sobre as guerras comerciais, né, mostrando então que outros países vão ser também, digamos, influenciados e prejudicados, e aqui os tipos, né, de importações dos Estados Unidos da China, aquilo que importa da China. Vejam só o que eles estão importando: equipamentos de comunicação, peças para computador, processamento, né? Enfim, tem vários produtos que é muito importante. Então os Estados Unidos está complicado porque é dependente, né? Enfim, mas o Trump não é só crítico à China, ele é crítico contra outras organizações. Ele é um cara que era desacreditado a ser eleito presidente americano e foi eleito, né? E ele chegou com os dois pés realmente no mundo aí, chegando a falar do aumento do muro com o México, dizendo que não ia assinar o Acordo de Paris mais, que, enfim, com várias coisas polêmicas, né? Enfim, só para mostrar. E ele é um assunto que com certeza vai cair na sua prova. E aí a gente encerra então esse caderno, né, 2 de vocês, que fala sobre globalização e nova ordem mundial. Espero vocês até mais.